O som agudo e insistente da campainha ecoou pela mansão silenciosa, quebrando a paz da tarde de sábado. Helena, a governanta, franziu a testa, um vinco de preocupação marcando sua testa lisa. O senhor Ricardo Albuquerque não estava esperando visitas, especialmente em um fim de semana que ele havia reservado para seu filho, Lucas, de 6 anos. Com um suspiro, ela caminhou pelo corredor de mármore polido, o som de seus sapatos ecoando no vasto espaço. Ao abrir a pesada porta de carvalho, ela se deparou com uma cena que a fez prender a respiração. Uma mulher jovem, com aparência frágil e olhos assustados, segurava a mão de um menino que era a imagem espelhada de Lucas. O mesmo cabelo loiro escuro, os mesmos olhos azuis profundos e curiosos, a mesma pequena covinha no queixo. A única diferença era que este menino estava vestido com roupas gastas e um pouco grandes demais para seu corpo pequeno, e seus olhos continham uma sombra de tristeza que Helena nunca tinha visto nos olhos de Lucas. "Posso ajudar?" perguntou Helena, sua voz um pouco mais áspera do que pretendia. A mulher estremeceu, apertando a mão do menino. Eu preciso falar com o senhor Albuquerque. É urgente", disse ela, sua voz um sussurro trêmulo. "Ele está ocupado com seu filho agora. Você pode deixar uma mensagem?" respondeu Helena, sua lealdade ao patrão a tornando cautelosa. A mulher balançou a cabeça, o desespero brilhando em seus olhos. "Não, eu preciso vê-lo. É sobre o filho dele." Antes que Helena pudesse responder, uma pequena voz veio de trás dela. "Mamãe, quem é?" perguntou Lucas, saindo de trás das pernas de Helena para espiar os recém-chegados. Seus olhos se arregalaram ao ver o outro menino. Ele se aproximou lentamente, a curiosidade superando qualquer timidez. "Você se parece comigo", disse ele, com a inocência de uma criança de 6 anos. O outro menino, que até então permanecera em silêncio, olhou para Lucas com uma mistura de espanto e medo. Ele se escondeu atrás das pernas. "És da mulher", espiando Lucas com olhos arregalados. Nesse momento, Ricardo Albuquerque apareceu no topo da escada, atraído pelas vozes. "Helena, o que está acontecendo?" Ele chamou, sua voz calma e autoritária. Ele desceu as escadas, seus olhos fixos na mulher e no menino. Ao se aproximar, ele parou abruptamente, seu rosto empalidecendo. A semelhança entre o menino e seu filho era inegável, uma cópia carbono que desafiava qualquer explicação lógica. "Quem é você?" perguntou ele, sua voz tensa. A mulher engoliu em seco, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Meu nome é Sofia, e este é o seu filho", disse ela, sua voz quebrando na última palavra. O mundo de Ricardo pareceu parar de girar. Ele olhou do menino para Sofia e depois para Lucas, que agora estava ao lado do outro menino, ambos se olhando com uma curiosidade silenciosa. A revelação de Sofia foi como uma bomba explodindo na tranquilidade de sua vida, uma vida que ele havia construído meticulosamente sobre as cinzas de uma tragédia pessoal. A mulher à sua frente, uma completa estranha, estava reivindicando uma conexão com ele que ele pensava ter sido enterrada para sempre, junto com o amor de sua vida, sua falecida esposa, Laura. Ricardo sentiu o ar faltar em seus pulmões. As palavras de Sofia ecoaram em sua mente, cada uma como um golpe em seu coração. "Isso é impossível", ele conseguiu dizer, sua voz um sussurro rouco. "Laura, minha esposa, ela morreu no parto. Tivemos apenas um filho." Sofia balançou a cabeça, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. "Não, Ricardo. Laura teve gêmeos. Eu era a enfermeira dela. Eu estava lá." A menção do nome de Laura e o fato de Sofia saber que ela era sua esposa enviou um arrepio pela espinha de Ricardo. Ele olhou para o menino novamente e, desta vez, ele viu mais do que apenas uma semelhança física. Ele viu os olhos de Laura, a maneira como ela inclinava a cabeça quando estava confusa, um eco de seu amor perdido em uma criança que ele nunca sonhou. Soube que existia. "O que aconteceu?" ele perguntou, sua voz agora mais firme, a necessidade de respostas superando o choque inicial. Sofia respirou fundo, tentando se acalmar. "Na noite em que Laura deu à luz, houve complicações. Ela estava perdendo muito sangue.
Os médicos disseram que precisavam se concentrar em salvar um dos bebês, o mais forte. Esse era o Lucas, disse ela, sua voz cheia de dor. Mas o outro bebê, o seu outro filho, também sobreviveu. Ele era menor, mais fraco, mas estava vivo. O médico-chefe, Dr. Monteiro, disse que seria melhor para você e para o bebê se ele fosse levado para um lugar onde pudesse receber cuidados especiais. Ele me disse que você não seria capaz de lidar com a dor de perder sua esposa e cuidar de um bebê doente ao mesmo tempo. Ricardo sentiu uma onda de raiva e traição. Doutor Monteiro? Ele me disse que o outro bebê, que ele não tinha sobrevivido, disse ele, sua voz tremendo de raiva. Ele mentiu para mim. Ele achou que estava fazendo a coisa certa, sussurrou Sofia. Ele me pediu para levar o bebê, para cuidar dele como se fosse meu. Ele me deu dinheiro, uma nova identidade e me fez prometer que nunca mais voltaria. Ricardo olhou para o menino, que agora segurava a mão de Lucas, os dois meninos parecendo encontrar conforto na presença um do outro. Qual é o nome dele? Perguntou Ricardo, sua voz embargada. Mateus, respondeu Sofia. O nome era como um soco no estômago de Ricardo. Era o nome que ele e Laura haviam escolhido para seu segundo filho, um nome que eles haviam sussurrado um para o outro em noites tranquilas, sonhando com a família que estavam construindo. Ninguém mais sabia daquele nome, apenas ele e Laura. E agora, essa mulher, essa estranha, estava de pé em sua casa, com um menino que carregava o nome de seu filho perdido, um menino que era a imagem de seu outro filho, um menino que era, sem dúvida, seu. Ricardo sentiu um turbilhão de emoções, raiva, tristeza, confusão, mas, acima de tudo, uma pontada de esperança. Ele se ajoelhou na frente de Mateus, estendendo a mão. Olá, Mateus, eu sou seu pai. Mateus olhou para a mão estendida, depois para Sofia, que acenou com a cabeça, encorajando-o. Lentamente, o menino estendeu sua pequena mão e tocou a de Ricardo. Um choque elétrico percorreu o corpo de Ricardo. Era a mesma sensação que ele sentia quando segurava a mão de Lucas, a mesma conexão inegável. Lucas, por sua vez, estava radiante. Você é meu irmão, eu sempre quis um irmão. Ele abraçou Mateus com força e Mateus, depois de um momento de hesitação, retribuiu o abraço. A cena derreteu o coração de Helena, que observava tudo em silêncio. Ela nunca tinha visto o Sr. Ricardo tão vulnerável, tão humano. Ricardo se levantou, seus olhos fixos em Sofia. Eu preciso de respostas, todas as respostas. Sofia assentiu. Eu vou contar tudo, mas eu não tenho para onde ir. E Mateus, ele precisa de um lugar seguro. Ricardo olhou para Lucas e Mateus, que agora estavam rindo e conversando como se fossem velhos amigos. Vocês dois podem ficar aqui. Helena, por favor, prepare os quartos de hóspedes e chame o Dr. Henrique. Ele é meu médico de confiança. Preciso que ele examine Mateus. Helena, ainda um pouco chocada, assentiu e foi cumprir as ordens. Ricardo levou Sofia e Mateus para a sala de estar, onde ele se sentou, esperando que Sofia começasse sua história. A história de Sofia era longa e dolorosa. Ela contou sobre como o Dr. Monteiro, um médico renomado e amigo da família Albuquerque, havia convencido-a de que era o melhor para todos manter a existência de Mateus em segredo. Ele argumentou que Ricardo, já de luto pela perda de Laura, não seria capaz de lidar com um bebê prematuro e frágil. Ele prometeu a Sofia que Mateus receberia os melhores cuidados e que, no futuro, quando ele estivesse mais forte, eles encontrariam uma maneira de reuni-lo com sua família biológica. Mas os anos se passaram e o Dr. Monteiro, que havia se aposentado e se mudado para o exterior, nunca mais entrou em contato. Sofia, que havia se apegado a Mateus como se fosse seu próprio filho, se viu em uma situação cada vez mais difícil. Ela havia usado todo o dinheiro que o Dr. Monteiro havia lhe dado e agora estava sem recursos, vivendo na rua com Mateus. Ela havia tentado encontrar Ricardo antes, mas a mansão era protegida e ela não tinha coragem de se aproximar. Foi Lucas quem a deu a coragem. Ela o viu na escola e a semelhança com Mateus era tão impressionante que ela soube que era hora de agir. Ela seguiu Lucas até a mansão e o resto era história. Ricardo ouviu a história de Sofia com uma mistura de choque e fúria.
O Dr. Monteiro, um homem que ele considerava um amigo e mentor, havia traído sua confiança de uma forma tão cruel. A ideia de que seu filho havia sido mantido longe dele por tantos anos, vivendo em condições precárias, enquanto ele vivia em luxo, era insuportável. Ele se levantou e começou a andar pela sala, seus passos pesados ecoando no silêncio. Eu não posso acreditar nisso. Como ele pôde fazer uma coisa dessas? Sofia encolheu os ombros, as lágrimas ainda escorrendo por seu rosto. Ele disse que era para o seu bem, Sr. Albuquerque, para protegê-lo da dor. Ricardo parou e olhou para ela, seus olhos cheios de uma intensidade que a fez recuar. Proteger-me? Ele me roubou 5 anos da vida do meu filho. Ele me roubou a chance de vê-lo crescer, de estar lá para ele. Nesse momento, Helena retornou, acompanhada pelo Dr. Henrique, um homem de meia idade com um semblante calmo e olhos gentis. Ele era o médico da família Albuquerque há anos, e Ricardo confiava nele implicitamente. «Ricardo, o que está acontecendo?» perguntou o Dr. Henrique, percebendo a tensão no ar. Ricardo respirou fundo, tentando controlar sua raiva. «Henrique, preciso que você examine Mateus, e depois preciso te contar uma história que você não vai acreditar.» O Dr. Henrique assentiu, sua expressão séria. Ele se aproximou de Mateus, que estava sentado no sofá, observando tudo com olhos arregalados. «Olá, Mateus. Eu sou o Dr. Henrique. Posso te examinar um pouco?» Mateus olhou para Ricardo, que acenou com a cabeça. O menino estendeu o braço e o Dr. Henrique começou seu exame, fazendo perguntas gentis sobre como ele estava se sentindo. Enquanto o Dr. Henrique examinava Mateus, Ricardo contou a ele a história de Sofia, do Dr. Monteiro e da revelação de que Mateus era seu filho. O Dr. Henrique ouviu em silêncio, sua expressão mudando de surpresa para descrença e, finalmente, para uma profunda tristeza. «Eu não posso acreditar que o Dr. Monteiro faria uma coisa dessas», disse ele, sua voz baixa. «Respeitado ou não, ele mentiu para mim e me roubou um filho», disse Ricardo, sua voz ainda carregada de raiva. «E agora, preciso de sua ajuda para garantir que Mateus esteja saudável e para entender o que aconteceu.» O Dr. Henrique terminou o exame de Mateus e se virou para Ricardo. «Mateus parece um pouco desnutrido e desidratado, mas, no geral, ele é um menino forte. Precisaremos fazer alguns exames mais detalhados, mas acredito que ele se recuperará rapidamente com os cuidados adequados.» Ele olhou para Sofia com um olhar de compaixão. «Você fez um trabalho incrível, Sofia, cuidando dele nessas circunstâncias.» Sofia assentiu, as lágrimas voltando aos seus olhos. «Eu o amo como se fosse meu próprio filho, Dr. Henrique.» Ricardo se aproximou de Mateus e o abraçou, sentindo o pequeno corpo tremer em seus braços. «Ele é meu filho, e eu vou garantir que ele nunca mais passe por nada parecido.» Nos dias que se seguiram, a mansão Albuquerque se transformou. O silêncio que antes a preenchia foi substituído por risadas infantis e o burburinho de conversas. Lucas e Mateus se tornaram inseparáveis, explorando cada canto da casa e do vasto jardim. Era como se tivessem se conhecido a vida inteira. Ricardo observava os dois filhos com um misto de alegria e culpa. A alegria de ver Mateus florescer sob seus cuidados, a culpa por todos os anos perdidos. Ele passava horas conversando com Sofia, tentando preencher as lacunas de Mateus, aprendendo sobre seus medos, seus sonhos, suas pequenas manias. Sofia, por sua vez, se sentia aliviada. A carga que ela carregava por tantos anos havia sido finalmente retirada de seus ombros. Ela via o amor nos olhos de Ricardo por Mateus e sabia que havia feito a coisa certa ao trazê-lo para casa. No entanto, a tranquilidade durou pouco. A notícia da chegada de Mateus e Sofia à mansão Albuquerque começou a circular e não demorou para que a mídia e as autoridades se interessassem. Ricardo sabia que precisava agir rapidamente para proteger seus filhos. Ele contatou seu advogado, Dr. Roberto, um homem astuto e experiente, e explicou toda a situação. Dr. Roberto ouviu com atenção, fazendo anotações e balançando a cabeça ocasionalmente. «Ricardo, essa é uma situação delicada. O Dr. Monteiro é uma figura influente, e a história de Sofia, embora verdadeira, pode ser difícil de provar. Precisaremos de evidências sólidas.» Ricardo assentiu.
Eu farei o que for preciso. Quero que Mateus seja legalmente reconhecido como meu filho e quero que o Dr. Monteiro seja responsabilizado por suas ações. Dr. Roberto começou a trabalhar imediatamente, investigando o passado do Dr. Monteiro e procurando por qualquer evidência que pudesse corroborar a história de Sofia. Ele descobriu que o Dr. Monteiro tinha um histórico de práticas médicas questionáveis e que havia outros casos de crianças que desapareceram de hospitais sob sua supervisão. Enquanto isso, o Conselho Tutelar foi notificado e uma assistente social, a senhora Pereira, e uma psicóloga, a doutora Clara, foram enviadas para a mansão Albuquerque para avaliar a situação. Ricardo as recebeu com calma, explicando a história de forma transparente. Ele permitiu que elas conversassem com Lucas e Mateus separadamente e também com Sofia e Helena. A senhora Pereira, uma mulher prática e cética, estava inicialmente mente desconfiada. Senhor Albuquerque, entendemos sua versão da história, mas precisamos garantir o bem-estar das crianças. Mateus passou anos em condições precárias. Precisamos ter certeza de que ele está seguro e feliz aqui. Ricardo assegurou-lhes que Mateus estava seguro e amado. Eu entendo suas preocupações, senhora Pereira, e eu garanto que farei tudo o que estiver ao meu alcance para proteger meus filhos. A doutora Clara, a psicóloga, observou a interação entre Lucas e Mateus. Ela notou a forma como eles se olhavam, a maneira como se completavam nas brincadeiras, a cumplicidade em seus sorrisos. Senhor Albuquerque, a ligação entre esses dois meninos é inegável. Eles se comportam como irmãos de sangue. Ricardo assentiu, um brilho de esperança em seus olhos. Eles são, doutora Clara, e eu tenho a prova. Ele apresentou os resultados preliminares do teste de DNA, que confirmavam a paternidade de Mateus e a ligação de parentesco com Lucas. A senhora Pereira e a doutora Clara ficaram visivelmente visgas e surpresas. Os resultados do DNA, combinados com o testemunho de Sofia e a observação do vínculo entre os meninos, começaram a mudar a perspectiva das autoridades. Elas ainda precisavam seguir o protocolo, mas a desconfiança inicial deu lugar a uma compreensão mais profunda da situação. Enquanto o processo legal avançava, a vida na mansão Albuquerque se estabelecia em uma nova rotina. Lucas e Mateus eram matriculados na mesma escola, e a adaptação de Mateus foi surpreendente. Apesar de sua infância difícil, ele era um menino inteligente e resiliente, com uma sede insaciável por conhecimento. Ricardo passava cada momento livre com seus filhos, compensando o tempo perdido. Ele lia histórias para eles antes de dormir, os levava para passeios no parque, os ensinava a andar de bicicleta. Sofia, por sua vez, se tornou uma parte essencial da família. Ela ajudava Helena com os meninos, e sua presença trazia uma calma e uma doçura que Ricardo não sabia que precisava. Ele começou a vê-la não apenas como uma mulher que trouxe seu filho de volta, mas como uma amiga, uma confidente e talvez algo mais. Um dia, enquanto Ricardo e Sofia observavam os meninos brincando no jardim, Lucas se aproximou, segurando a mão de Mateus. Pai, Mateus e eu temos uma pergunta. Ricardo sorriu. Podem perguntar o que quiserem, meus filhos. Nós sabemos que somos irmãos e que você é nosso pai, começou Lucas. Mas a Sofia, ela cuidou do Mateus por tanto tempo. Ela é como uma mãe para ele. Ela pode ser nossa mãe também? Ricardo e Sofia se entreolharam, surpresos com a pergunta. Sofia corou e Ricardo sentiu seu coração acelerar. Ele se ajoelhou na frente dos meninos. Sofia cuidou de Mateus com muito amor, e ela é uma pessoa muito especial para todos nós. O que vocês acham, Sofia? Sofia se ajoelhou também, seus olhos marejados. Eu adoraria ser a mãe de vocês, meus amores. Os meninos gritaram de alegria, abraçando Ricardo e Sofia. Aquele momento selou o destino da nova família Albuquerque. Ricardo percebeu que o amor não era apenas sobre laços de sangue, mas sobre escolhas, sobre cuidado, sobre construir um futuro juntos. A batalha legal contra o Dr. Monteiro foi longa e árdua. Dr. Roberto reuniu um dossiê impressionante de evidências, incluindo depoimentos de outras famílias que haviam sido vítimas das manipulações do médico. A mídia, sedenta por uma história de escândalo e redenção, cobriu o caso extensivamente, transformando Ricardo em um herói relutante e o Dr. Monteiro em um vilão nacional.
O julgamento foi um circo midiático, com Sofia prestando um testemunho emocionante sobre os anos de privação que Mateus havia enfrentado, e Ricardo falando com paixão sobre a importância da verdade e da justiça. No final, o Dr. Monteiros foi condenado por fraude e negligência médica, e sua licença foi cassada. Ele foi sentenciado a uma pena de prisão, e Ricardo sentiu um alívio amargo. A justiça havia sido feita, mas nada poderia apagar os anos perdidos. Com o processo legal resolvido, Ricardo se concentrou em reconstruir sua vida e a de sua nova família. Ele e Sofia se casaram em uma cerimônia íntima no jardim da mansão, com Lucas e Mateus como padrinhos. A vida na mansão Albuquerque se tornou um refúgio de amor e felicidade. Lucas e Mateus cresceram como irmãos de verdade, compartilhando segredos, sonhos e até mesmo algumas brigas saudáveis. Ricardo se dedicou a ser o melhor pai e marido que podia ser, compensando o tempo perdido com Mateus e construindo uma base sólida para o futuro de sua família. Sofia, por sua vez, floresceu. Ela se tornou uma mãe amorosa e uma esposa dedicada, e sua presença trouxe uma nova luz para a vida de Ricardo. Helena, a governanta, observava tudo com um sorriso satisfeito. Sua família havia crescido e a mansão, que antes parecia tão vazia, agora estava cheia de vida e risadas. Os anos se passaram e os meninos cresceram e se tornaram jovens notáveis. Lucas, com sua inteligência aguçada e seu coração bondoso, decidiu seguir os passos de seu pai nos negócios, mas com um foco maior em responsabilidade social. Mateus, com sua sensibilidade artística e sua paixão pela justiça, escolheu a carreira de advogado, dedicando-se a defender os direitos dos mais vulneráveis. Ambos se destacaram em suas respectivas áreas, mas nunca perderam o vínculo especial que os unia. Eles eram mais do que irmãos, eram almas gêmeas, unidas por um destino incomum e um amor inquebrável. Ricardo e Sofia observavam seus filhos com orgulho, sabendo que haviam construído algo verdadeiramente especial. Eles haviam transformado uma tragédia em um trunfo, uma mentira em uma verdade e uma família quebrada em uma família completa. Lucas, após concluir seus estudos em administração e finanças com honras, retornou à empresa da família, a Albuquerque Holdings. No entanto, ele não se contentou em apenas gerenciar o império construído por seu pai. Impulsionado por uma profunda consciência social, Lucas implementou uma série de iniciativas inovadoras, transformando a empresa em um modelo de sustentabilidade e responsabilidade corporativa. Ele investiu pesadamente em energias renováveis, criou programas de capacitação para comunidades carentes e estabeleceu parcerias com ONGs para combater a desigualdade social. Sob sua liderança, a Albuquerque Holdings não apenas prosperou financeiramente, mas também se tornou uma força para o bem no mundo, um legado que Ricardo observava com um imenso orgulho. Lucas se casou com Ana, uma arquiteta apaixonada por design sustentável, e juntos construíram uma casa que era um exemplo de ecoeficiência, onde criaram seus 2 filhos, Gabriel e Isabela, incutindo neles os mesmos valores de ética e compaixão. Mateus, por sua vez, mergulhou de cabeça no mundo do direito. Sua experiência de vida, marcada pela injustiça e pela privação, o impulsionou a lutar pelos direitos dos marginalizados. Ele se formou em direito com distinção e rapidamente se tornou um advogado renomado, conhecido por sua eloquência, sua paixão e sua incansável dedicação aos seus clientes. Mateus fundou um escritório de advocacia pro bono, oferecendo assistência jurídica gratuita para aqueles que não podiam pagar, e se tornou uma voz poderosa na luta por reformas sociais e pela igualdade. Ele se casou com Clara, uma assistente social que compartilhava sua paixão por justiça social, e juntos adotaram 3 crianças, cada uma com sua própria história de superação, construindo uma família baseada no amor incondicional e na aceitação. A casa de Mateus e Clara era um refúgio de calor e acolhimento, sempre aberta para aqueles que precisavam de ajuda. Ricardo e Sofia, agora avós, desfrutavam de uma aposentadoria tranquila e feliz.
Eles passavam seus dias viajando, cultivando seu jardim e, acima de tudo, desfrutando da companhia de seus filhos e netos. A mansão Albuquerque, antes um símbolo de sua dor e isolamento, havia se transformado em um lar vibrante, cheio de risadas, amor e a energia contagiante de uma família. E a grande e unida. Ricardo, ao olhar para seus filhos e netos, percebia que a vida havia lhe dado uma segunda chance, uma oportunidade de corrigir os erros do passado e construir um futuro baseado na verdade e no amor. Ele nunca se esqueceu da dor que havia sentido ao descobrir a verdade sobre Mateus, mas essa dor havia sido superada pela alegria de tê-lo de volta em sua vida e pela profunda gratidão por Sofia, a mulher que havia trazido seu filho de volta para casa. Sofia, por sua vez, encontrou a paz que tanto buscava. Ela havia cumprido sua promessa a Mateus e agora, cercada pelo amor de sua nova família, ela se sentia completa. Ela se tornou uma avó carinhosa, contando histórias para seus netos sobre a importância da coragem, da compaixão e da verdade. Ela e Ricardo eram inseparáveis, compartilhando uma conexão profunda que havia sido forjada na adversidade e fortalecida pelo amor. Eles eram a prova viva de que o amor pode surgir das circunstâncias mais inesperadas e que a família Lia não é definida apenas por laços de sangue, mas pelos laços do coração. A infância de Lucas e Mateus na mansão Albuquerque foi um período de descobertas e cura. Mateus, inicialmente retraído e desconfiado, floresceu sobre o amor incondicional de Ricardo e Sofia. Ele aprendeu a confiar, a rir abertamente e a expressar seus sentimentos. Lucas, sempre o irmão mais velho protetor, o ajudou a se adaptar à nova vida, ensinando-lhe sobre os jogos, os amigos e as regras da casa. Eles passavam horas no vasto jardim da mansão, construindo fortes, explorando cada canto e inventando mundos imaginários. Ricardo, por sua vez, se dedicou a ser um pai presente, algo que ele havia negligenciado em sua dor após a morte de Laura. Ele lia para os meninos todas as noites, os levava para pescar nos fins de semana e os ensinava sobre a importância da honestidade e da compaixão. Ele e Sofia, juntos, criaram um ambiente de segurança e amor, onde os meninos podiam crescer e prosperar. A relação entre Ricardo e Sofia evoluiu de uma parceria de conveniência para um amor profundo e genuíno. Sofia, que havia dedicado sua vida a cuidar de Mateus, encontrou em Ricardo um parceiro que a valorizava e a amava por quem ela era. Ricardo, que havia se fechado para o amor após a perda de Laura, descobriu em Sofia uma alma gentil e resiliente, capaz de curar suas feridas e preencher o vazio em seu coração. Eles compartilhavam risadas, lágrimas e os desafios de criar dois meninos com histórias tão diferentes. A cada dia, seu amor se aprofundava, construindo uma base sólida para a família que estavam formando. Helena, a governanta, observava a transformação da casa e de seu patrão com um sorriso no rosto. Ela havia testemunhado a dor e o luto de Ricardo, e agora ver a alegria e a vida retornarem à mansão era uma recompensa por sua lealdade e dedicação. Os primeiros anos foram marcados por desafios, mas também por momentos de pura felicidade. Mateus, apesar de sua resiliência, ocasionalmente enfrentava pesadelos com sua vida nas ruas, e Ricardo e Sofia passavam noites em claro, confortando-o e garantindo que ele estava seguro. Eles também enfrentaram o escrutínio da sociedade, com alguns questionando a legitimidade da nova família. No entanto, Ricardo, com o apoio inabalável de Sofia e a ajuda do Dr. Roberto, enfrentou cada obstáculo com determinação. Ele se tornou um defensor incansável dos direitos das crianças abandonadas, usando sua influência e recursos para apoiar abrigos e programas de assistência social. Ele acreditava que a história de Mateus poderia ser uma inspiração para outros, uma prova de que o amor e a compaixão podem superar as circunstâncias mais difíceis. À medida que os meninos cresciam, suas personalidades se tornavam mais distintas, mas o vínculo entre eles permanecia inquebrável. Lucas, o mais velho, era o pensador, o estrategista, sempre com um plano em mente. Mateus, o mais novo, era o sonhador, o artista, com uma alma sensível e uma imaginação vívida.
Eles se complementavam, um equilibrando o outro. Lucas ensinava Mateus sobre lógica e razão, enquanto Mateus abria os olhos de Lucas para a beleza da arte e da emoção. Ricardo e Sofia incentivavam suas paixões individuais, proporcionando-lhes todas as oportunidades para explorar seus talentos. Eles sabiam que, embora tivessem vindo de mundos diferentes, o amor e a união os tornavam uma família que havia sido forjada na adversidade e fortalecida pelo amor incondicional. A adolescência trouxe consigo novos desafios e descobertas para Lucas e Mateus. Enquanto Lucas se destacava nos estudos e nos esportes, Mateus encontrava sua voz na arte. Ele passava horas desenhando, pintando e escrevendo, expressando em suas criações as emoções complexas que carregava. Ricardo e Sofia sempre o incentivaram, matriculando-o em aulas de arte e visitando galerias. Eles sabiam que a arte era uma forma de Mateus processar seu passado e encontrar beleza no mundo. Lucas, por sua vez, se tornou um líder natural, sempre defendendo os mais fracos e lutando por aquilo que acreditava ser certo. Ele se inspirava no exemplo de seu pai, que havia se tornado um defensor incansável dos direitos das crianças. Os irmãos, apesar de suas diferenças, mantinham um laço inquebrável. Eles eram o porto seguro um do outro, compartilhando segredos e apoiando-se nos momentos difíceis. Quando Mateus enfrentava a incompreensão de alguns colegas por seu passado, Lucas estava lá para defendê-lo. Quando Lucas se sentia pressionado pelas expectativas de seu pai, Mateus o lembrava da importância de seguir seu próprio caminho. Ricardo e Sofia observavam seus filhos com orgulho, vendo neles a materialização de tudo o que haviam lutado para construir. Eles eram a prova viva de que o amor e a família podem superar qualquer adversidade. Ricardo e Sofia, ao longo dos anos, construíram uma relação baseada em respeito mútuo, admiração e um amor profundo. Eles eram parceiros em todos os sentidos da palavra, dividindo as responsabilidades da casa, os desafios da paternidade e as alegrias da vida. Sofia, com sua gentileza e sabedoria, era a âncora de Ricardo, a pessoa que o ajudava a manter os pés no chão e a ver a vida com mais leveza. Ricardo, com sua força e determinação, era o porto seguro de Sofia, a pessoa que a fazia se sentir segura e amada. Eles aprenderam a se comunicar sem palavras, a entender os pensamentos um do outro apenas com um olhar. A mansão Alcabergue, que antes era um lugar de dor e luto, havia se transformado em um lar, um santuário de amor e felicidade, onde cada canto contava uma história de superação e esperança. Os desafios do passado, embora nunca completamente esquecidos, se tornaram parte da tapeçaria de suas vidas, lembretes da força e da resiliência que haviam desenvolvido. Ricardo, em particular, encontrou uma nova paz. Ele havia se perdoado por não ter sabido a verdade antes e havia aceitado que o passado não podia ser mudado. O que importava era o presente e o futuro, e ele estava determinado a fazer de cada dia uma celebração da vida e do amor. Sofia, por sua vez, havia encontrado um propósito em sua vida. Ela não era mais a enfermeira assustada que havia fugido com um bebê. Ela era uma mãe, uma esposa, uma mulher forte e corajosa que havia lutado por sua família e havia encontrado a felicidade onde menos esperava. A história deles era um testemunho do poder do amor, da resiliência do espírito humano e da capacidade de encontrar a luz mesmo nas mais profundas trevas. Na vida adulta, Lucas e Mateus, embora trilhando caminhos distintos, permaneceram pilares um para o outro. Lucas, à frente da Albuquerque Holdings, não se limitou a expandir os negócios. Ele redefiniu o conceito de sucesso corporativo. Sob sua liderança, a empresa se tornou um farol de inovação sustentável, investindo em tecnologias verdes e programas de desenvolvimento comunitário que transformaram a vida de milhares de pessoas. Ele acreditava firmemente que o lucro deveria andar de mãos dadas com um propósito, e sua visão transformou a Albuquerque Holdings em uma das empresas mais respeitadas e admiradas do país. Sua esposa, Ana, uma arquiteta visionária, colaborava ativamente em muitos dos projetos sociais da empresa, desenhando espaços que promoviam a inclusão e o bem-estar.
Seus filhos, Gabriel e Isabela, cresceram em um ambiente onde a empatia e a responsabilidade social eram tão valorizadas quanto a excelência acadêmica, prometendo continuar o legado de seus pais. Mateus, por sua vez, se tornou uma força imparável no campo do direito. Seu escritório pro bono, inicialmente um pequeno projeto, cresceu para se tornar uma instituição nacional, defendendo causas que muitos consideravam perdidas. Ele se especializou em direitos humanos e justiça social, usando sua voz para amplificar as vozes dos oprimidos. Cada vitória no tribunal era mais do que um caso ganho, era uma afirmação de que a justiça, por mais elusiva que parecesse, era alcançável. A esposa, Clara, uma assistente social dedicada, era sua parceira em todos os sentidos, trabalhando incansavelmente ao seu lado para apoiar as famílias que Mateus representava. Juntos, eles criaram uma família diversa e amorosa, com seus filhos adotivos, cada um com sua própria história de superação, encontrando um lar seguro e acolhedor. A casa de Mateus e Clara era um caldeirão de culturas e experiências, um testemunho vivo de que o amor não conhece barreiras. Ricardo e Sofia, observando seus filhos e netos, sentiam uma profunda gratidão. A mansão Albuquerque, que um dia foi um lugar de silêncio e luto, agora ressoava com a alegria de múltiplas gerações. As reuniões de família eram eventos grandiosos, cheios de risadas, histórias e a energia contagiante das crianças. Ricardo, com seus cabelos grisalhos e um brilho sereno nos olhos, era o patriarca amado, um homem que havia enfrentado a escuridão e encontrou a luz. Sofia, com sua sabedoria tranquila e seu sorriso caloroso, era a Riarca, a mulher que havia trazido a esperança de volta para suas vidas. Eles passavam seus dias desfrutando da companhia um do outro, revivendo memórias e sonhando com o futuro. O jardim da mansão, antes um refúgio para a dor de Ricardo, agora era um santuário de paz e beleza, onde ele e Sofia passavam horas cultivando flores e vegetais, um reflexo da vida que haviam cultivado juntos. O legado da família Albuquerque não era mais definido pela riqueza ou pelo poder, mas sim pelo amor, pela compaixão e pelo compromisso com a justiça social. Lucas e Mateus, com suas vidas e suas escolhas, provaram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua origem, mas em suas ações e no impacto que causam no mundo. A história deles era contada e recontada, não como uma tragédia, mas como um conto de resiliência, redenção e o poder transformador do amor. Eles eram a prova de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança pode florescer e que a família, em sua forma mais pura, é um refúgio de amor incondicional e apoio inabalável. Ricardo e Sofia, de mãos dadas, observavam o pôr do sol do terraço da mansão, seus corações cheios de uma paz que só o tempo e o amor verdadeiro podem trazer. A vida, em sua complexidade e beleza, havia lhes dado tudo o que poderiam desejar, e muito mais. A presença de Helena, a governanta, e do Dr. Henrique, o médico da família, foi fundamental na formação dos meninos. Helena, com sua sabedoria e carinho, tornou-se uma figura materna para Lucas e Mateus, oferecendo-lhes o conforto e a estabilidade que ambos precisavam. Ela era a guardiã das tradições da casa, a contadora de histórias que embalava os sonhos dos meninos e a confidente que ouvia seus medos e alegrias. Suas mãos habilidosas preparavam as refeições favoritas dos garotos e seu sorriso caloroso era um bálsamo para qualquer ferida. Ela os ensinou sobre a importância da gratidão, do respeito e da humildade, valores que eles carregariam para a vida adulta. Dr. Henrique, por uma vez, não era apenas o médico da família. Ele era um mentor, um amigo e um conselheiro. Ele monitorava a saúde de Mateus com atenção especial, garantindo que ele se recuperasse plenamente dos anos de privação. Mas sua influência ia além da medicina. Ele conversava com os meninos sobre ciência, sobre o mundo, sobre a importância de questionar e de buscar o conhecimento. Ele os inspirou a serem curiosos, a serem críticos e a usarem suas mentes para o bem. A casa dos Albuquerques era um lar, mas também uma escola, onde os meninos aprendiam não apenas sobre o mundo, mas sobre si mesmos e sobre o poder do amor e da compaixão. Ricardo, em seus momentos de solidão, frequentemente refletia sobre o passado.
A imagem de Laura, sua primeira esposa, ainda era vívida em sua memória, um lembrete constante do amor que havia perdido e da dor que havia sentido. Mas agora, essa dor era temperada pela alegria de ter Mateus em sua vida, um pedaço de Laura que ele nunca soube que existia. Ele se pergunta, vá como teria sido a vida se o Dr. Monteiro não tivesse intervindo, se ele tivesse tido a chance de criar os 2 filhos juntos desde o início. A culpa ainda o assombrava, a culpa por não ter percebido, por não ter lutado mais. Mas Sofia, com sua presença serena e seu amor incondicional, o ajudou a perdoar a si mesmo. Ela o lembrava que o passado não podia ser mudado, mas que o futuro estava em suas mãos. Juntos, eles estavam construindo um futuro onde a verdade e o amor prevaleciam sobre as mentiras e a dor. Ele também pensava na complexidade da natureza humana, na capacidade de alguns para a crueldade e na resiliência de outros para a bondade. O Dr. Monteiro, um homem de ciência e de poder, havia usado seu conhecimento para manipular e enganar. Sofia, uma enfermeira humilde, havia usado sua compaixão para proteger e amar. A história de sua família era um microcosmo da batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E Ricardo, com sua nova família, estava do lado da luz. Ele sentia mais forte, mais completo, mais humano do que nunca. A paternidade, que antes era uma responsabilidade solitária, agora era uma jornada compartilhada, cheia de desafios, mas também de recompensas inimagináveis. Ele olhava para seus filhos, Lucas e Mateus, e via neles a esperança, a promessa de um futuro melhor, um futuro onde a verdade e o amor seriam os pilares de tudo. A adolescência trouxe consigo novos desafios e descobertas para Lucas e Mateus. Enquanto Lucas se destacava nos estudos e nos esportes, Mateus encontrava sua voz na arte. Ele passava horas desenhando, pintando e escrevendo, expressando em suas criações as emoções complexas que carregava. Ricardo e Sofia sempre o incentivaram, matriculando-o em aulas de arte e visitando galerias. Eles sabiam que a arte era uma forma de Mateus processar seu passado e encontrar beleza no mundo. Lucas, por sua vez, se tornou um líder natural, sempre defendendo os mais fracos e lutando por aquilo que acreditava ser certo. Ele inspirava no exemplo de seu pai, que havia se tornado um defensor incansável dos direitos das crianças. Os irmãos, apesar de suas diferenças, mantinham um laço inquebrável. Eles eram o porto seguro um do outro, compartilhando segredos e apoiando-se nos momentos difíceis. Quando Mateus enfrentava a incompreensão de alguns colegas por seu passado, Lucas estava lá para defendê-lo. Quando Lucas se sentia pressionado pelas expectativas de seu pai, Mateus o lembrava da importância de seguir seu próprio caminho. Ricardo e Sofia observavam seus filhos com orgulho, vendo neles a materialização de tudo que haviam lutado para construir. Eles eram a prova viva de que o amor e a família podem superar qualquer adversidade. Ricardo e Sofia, ao longo dos anos, construíram uma relação baseada em respeito mútuo, admiração e um amor profundo. Eles eram parceiros em todos os sentidos da palavra, dividindo as responsabilidades da casa, os desafios da paternidade e as alegrias da vida. Sofia, com sua gentileza e sabedoria, era a âncora de Ricardo, a pessoa que o ajudava a manter os pés no chão e a ver a vida com mais leveza. Ricardo, com sua força e determinação, era o porto seguro de Sofia, a pessoa que a fazia se sentir segura e amada. Eles aprenderam a se comunicar sem palavras, a entender os pensamentos um do outro apenas com um olhar. A mansão Albuquerque, que antes era um lugar de dor e luto, havia se transformado em um lar, um santuário de amor e felicidade, onde cada canto contava uma história de superação e esperança. Os desafios do passado, embora nunca completamente esquecidos, se tornaram parte da tapeçaria de suas vidas, lembretes da força e da resiliência que haviam desenvolvido. Ricardo, em particular, encontrou uma nova paz. Ele havia se perdoado por não ter sabido a verdade antes e havia aceitado que o passado não podia ser mudado. O que importava era o presente e o futuro, e ele estava determinado a fazer de cada dia uma celebração da vida e do amor. Sofia, por sua vez, havia encontrado um propósito em sua vida. Ela não era mais a enfermeira assustada que havia fugido com o bebê.
Ela era uma mãe, uma esposa, uma mulher forte e corajosa que havia lutado por sua família e havia encontrado a felicidade onde menos esperava. A história deles era um testemunho do poder do amor, da resiliência do espírito humano e da capacidade de encontrar a luz mesmo nas mais profundas trevas. A adolescência trouxe consigo novos desafios e descobertas para Lucas e Mateus. Enquanto Lucas se destacava nos estudos e nos esportes, Mateus encontrava sua voz na arte. Ele passava horas desenhando, pintando e escrevendo, expressando em suas criações as emoções complexas que carregava. Ricardo e Sofia sempre o incentivaram, matriculando-o em aulas de arte e visitando galerias. Eles sabiam que a arte era uma forma de Mateus processar seu passado e encontrar beleza no mundo. Lucas, por sua vez, se tornou um líder natural, sempre defendendo os mais fracos e lutando por a justiça. Aquilo que acreditava ser certo. Ele se inspirava no exemplo de seu pai, que havia se tornado um defensor incansável dos direitos das crianças. Os irmãos, apesar de suas diferenças, mantinham um laço inquebrável. Eles eram o porto seguro um do outro, compartilhando segredos e apoiando-se nos momentos difíceis. Quando Mateus enfrentava a incompreensão de alguns colegas por seu passado, Lucas estava lá para defendê-lo. Quando Lucas se sentia pressionado pelas expectativas de seu pai, Mateus o lembrava da importância de seguir seu próprio caminho. Ricardo e Sofia observavam seus filhos com orgulho, vendo neles a materialização de tudo que haviam lutado para construir. Eles eram a prova viva de que o amor e a família podem superar qualquer adversidade. Ricardo e Sofia, ao longo dos anos, construíram uma relação baseada em respeito mútuo, admiração e um amor profundo. Eles eram parceiros em todos os sentidos da palavra, dividindo as responsabilidades da casa, os desafios da paternidade, as alegrias da vida. Sofia, com sua gentileza e sabedoria, era a âncora de Ricardo, a pessoa que o ajudava a manter os pés no chão e a ver a vida com mais leveza. Ricardo, com sua força e determinação, era o porto seguro de Sofia, a pessoa que a fazia se sentir segura e amada. Eles aprenderam a se comunicar sem palavras, a entender os pensamentos um do outro apenas com um olhar. A mansão Albuquerque, que antes era um lugar de dor e luto, havia se transformado em um lar, um santuário de amor e felicidade, onde cada canto contava uma história de superação e esperança. Os desafios do passado, embora nunca completamente esquecidos, se tornaram parte da tapeçaria de suas vidas, lembretes da força e da resiliência que haviam desenvolvido. Ricardo, em particular, encontrou uma nova paz. Ele havia se perdoado por não ter sabido a verdade antes e havia aceitado que o passado não podia ser mudado. O que importava era o presente e o futuro, e ele estava determinado a fazer de cada dia uma celebração. Celebração da vida e do amor. Sofia, por sua vez, havia encontrado um propósito em sua vida. Ela não era mais a enfermeira assustada que havia fugido com o bebê. Ela era uma mãe, uma esposa, uma mulher forte e corajosa que havia lutado por sua família e havia encontrado a felicidade onde menos esperava. A história deles era um testemunho do poder do amor, da resiliência do espírito humano e da capacidade de encontrar a luz mesmo nas mais profundas trevas. À medida que Lucas e Mateus adentravam a vida adulta, a complexidade de suas origens se tornava um pano de fundo para suas conquistas. Lucas, com sua mente estratégica e ética inabalável, não apenas expandiu os horizontes da Albuquerque Holdings, mas a transformou em um modelo global de responsabilidade corporativa. Ele liderou a empresa na transição para fontes de energia 100% renováveis, implementou programas de educação e saúde em comunidades carentes ao redor do mundo e defendeu políticas de comércio justo que garantiam dignidade aos trabalhadores. Sua visão ia além do lucro, ele buscava um impacto positivo e duradouro no planeta e na sociedade. Ana, sua esposa, uma arquiteta renomada por seus projetos sustentáveis, colaborava ativamente com ele, projetando escolas ecológicas e centros comunitários que se tornaram referências em design e funcionalidade. Seus filhos, Gabriel e Isabela, cresceram imersos nesses valores, participando desde cedo de projetos sociais e desenvolvendo uma paixão por causas humanitárias, garantindo que o legado de altruísmo da família Albuquerque continuaria por gerações.
Mateus, por sua vez, se tornou uma lenda no campo do direito. Seu escritório pro bono, que começou como um sonho, se transformou em uma rede nacional de advogados dedicados à justiça social. Ele liderou casos históricos que mudaram leis e precedentes, garantindo direitos para minorias, imigrantes e populações marginalizadas. Sua eloquência nos tribunais e sua paixão pela equidade o tornaram uma voz respeitada e temida Por aqueles que se opunham à justiça. Clara, sua esposa, uma assistente social com décadas de experiência em abrigos e centros de acolhimento, era sua parceira inseparável. Juntos, eles não apenas defendiam seus clientes, mas também ofereciam apoio emocional e recursos para que pudessem reconstruir suas vidas. Seus filhos adotivos, cada um com uma história única de superação, eram a prova viva do poder do amor e da resiliência do espírito humano. A casa de Mateus e Clara era um porto seguro, um caldeirão de culturas e experiências, onde a diversidade era celebrada e o amor era a língua universal. Ricardo e Sofia, agora com os cabelos prateados e os corações cheios de memórias, desfrutavam de uma vida plena e serena. A mansão Albuquerque, antes um lugar de dor e isolamento, havia se transformado em um epicentro de vida, risadas e celebrações. As reuniões de família eram eventos memoráveis, com netos correndo pelos jardins, bisnetos engatinhando pela sala e a mesa de jantar sempre cheia. Ia de amigos e parentes. Ricardo, o patriarca amado, era um poço de sabedoria e histórias, compartilhando suas experiências de vida com as novas gerações. Sofia, a matriarca gentil, era a cola que unia a todos, com seu sorriso caloroso e sua capacidade de fazer com que todos se sentissem amados e aceitos. Eles passavam seus dias caminhando pelo jardim, lendo livros e desfrutando da companhia um do outro, revivendo memórias e sonhando com o futuro. O jardim, que Ricardo havia cultivado com tanto cuidado, era um reflexo de sua vida, vibrante, cheio de cores e em constante crescimento. O legado da família Albuquerque transcendia o sucesso material. Era um legado de amor, compaixão e justiça. Lucas e Mateus, com suas vidas e suas escolhas, provaram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua origem, mas em suas ações e no impacto que causam no mundo. A história deles era contada e recontada, não como uma tragédia, mas como um conto de resiliência, redenção e o poder transformador do amor. Eles eram a prova de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança pode florescer, e que a família, em sua forma mais pura, é um refúgio de amor incondicional e apoio inabalável. Ricardo e Sofia, de mãos dadas, observavam o pôr do sol do terraço da mansão, seus corações cheios de uma paz que só o tempo e o amor verdadeiro podem trazer. A vida, em sua complexidade e beleza, havia lhes dado tudo o que poderiam desejar, e muito mais. A história da família Albuquerque se tornou um farol de esperança, um lembrete de que, mesmo diante da adversidade, o amor e a união podem prevalecer, construindo um futuro mais justo e compassivo para todos. Os primeiros anos após a chegada de Mateus foram um turbilhão de emoções e desafios. Ricardo, apesar de sua alegria em ter o filho de volta, lutava com a culpa e a raiva. A imagem do Dr. Monteiro, o homem que havia roubado anos de sua vida e a de seu filho, assombrava seus pensamentos. Ele passava noites em claro, revivendo o passado, ou de Laura, questionando cada decisão, cada palavra dita. Sofia, com sua paciência e compreensão, foi seu porto seguro. Ela o ouvia sem julgamento, o lembrava da importância de focar no presente e no futuro, e o ajudava a canalizar sua raiva em ações positivas. Juntos, eles se tornaram defensores incansáveis das crianças em situação de vulnerabilidade, usando sua influência e recursos para criar abrigos e programas de apoio que garantiam um futuro melhor para aqueles que, como Mateus, haviam sido vítimas de circunstâncias cruéis. Mateus, apesar de sua resiliência, carregava as cicatrizes de seu passado. Pesadelos noturnos, medos irracionais e uma desconfiança inicial em relação a estranhos eram parte de sua realidade.
Ricardo e Sofia, com a ajuda de terapeutas especializados, trabalharam incansavelmente para curar essas feridas. Eles o ensinaram que o amor e a segurança eram constantes, que ele nunca mais estaria sozinho. Lucas, com sua empatia inata, foi um irmão exemplar. Ele levava seus brinquedos, suas histórias e, acima de tudo, seu amor incondicional. A ligação entre os dois irmãos era um testemunho do poder do afeto e da capacidade humana de superar traumas. Eles eram a prova viva de que o amor pode curar as feridas mais profundas e que a família é um refúgio onde a segurança e a aceitação reinam supremas. Um evento marcante na vida da família foi a inauguração do Lar Esperança, um abrigo para crianças e adolescentes em situação de rua, financiado e idealizado por Ricardo e Sofia. A cerimônia foi um momento de grande emoção. Mateus, agora um adolescente confiante, fez um discurso emocionante, compartilhando sua própria história e inspirando a todos com sua resiliência. Ele falou sobre a importância de dar uma segunda chance, de oferecer um lar e uma família para aqueles que não têm nada. Lucas, ao seu lado, o apoiava com um sorriso orgulhoso. Ricardo e Sofia, de mãos dadas, observavam seus filhos, seus corações transbordando de gratidão e amor. Se haviam transformado sua dor em propósito, sua tragédia em um legado de esperança. O Lar Esperança se tornou um símbolo da capacidade da família Albuquerque de transformar a adversidade em uma força para o bem, um farol de luz para aqueles que viviam nas sombras. Com o passar dos anos, a família Albuquerque se tornou um exemplo de como o amor e a resiliência podem superar as maiores adversidades. As histórias de Lucas e Mateus, de suas origens distintas e de sua união inquebrável, inspiraram a muitos. Ricardo e Sofia, agora avós, viam seus netos crescerem em um ambiente de amor, segurança e propósito. Eles haviam construído não apenas uma família, mas um legado de compaixão e justiça que se estenderia por gerações. A mansão Albuquerque, antes um lugar de silêncio e luto, era agora um lar vibrante, cheio de risadas, aprendizado e a promessa de um futuro mais brilhante para todos. A vida, em sua complexidade e beleza, havia lhes dado a oportunidade de reescrever sua própria história, transformando a dor do passado em um futuro repleto de amor e significado. Eles eram a prova viva de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança pode florescer e que a família, em sua forma mais pura, é um refúgio de amor incondicional e apoio inabalável. A história da família Albuquerque se tornou um farol de esperança, um lembrete de que, mesmo diante da adversidade, o amor e a união podem prevalecer, construindo um futuro mais justo e compassivo para todos. A influência de Helena e do Dr. Henrique continuou a ser sentida, com Helena se tornando uma avó honorária para os netos e o Dr. Henrique um conselheiro de confiança para Lucas e Mateus em suas carreiras, sempre lembrando-os da importância da ética e da humanidade em suas profissões. A história deles era um testemunho do poder do amor, da resiliência do espírito humano e da capacidade de encontrar a luz mesmo nas mais profundas trevas, transformando a dor em um legado de esperança e compaixão que ecoaria por gerações. Os anos se desdobraram e a família Albuquerque continuou a crescer, não apenas em número, mas em impacto. Lucas, à frente da Albuquerque Holdings, não se contentou em ser apenas um empresário de sucesso. Ele se tornou um visionário, um catalisador de mudanças. Sua empresa, sob sua liderança, lançou um fundo de investimento social que apoiava startups focadas em soluções para problemas globais, desde a purificação da água em regiões áridas até o desenvolvimento de tecnologias de energia limpa acessíveis. Ele via cada investimento não apenas como uma oportunidade de lucro, mas como uma chance de construir um mundo melhor. Sua esposa, Ana, uma arquiteta com um talento inato para criar espaços que inspiravam, projetou uma série de moradias populares sustentáveis, que não apenas ofereciam abrigo, mas também dignidade e esperança para famílias de baixa renda. Juntos, eles criaram um lar onde seus filhos, Gabriel e Isabela, aprendiam desde cedo que o verdadeiro valor da vida reside em servir aos outros e que o privilégio traz consigo a responsabilidade de fazer a diferença.
Mateus, por sua vez, consolidou sua reputação como um dos mais brilhantes e apaixonados advogados de sua geração. Seu escritório pro bono, que começou com ele e Clara, cresceu para incluir uma equipe de advogados dedicados, todos inspirados por sua incansável busca por justiça. Ele se tornou uma voz proeminente em fóruns internacionais, defendendo os direitos dos refugiados, das vítimas de tráfico humano e de todos aqueles que eram silenciados pela opressão. Sua capacidade de transformar a dor em ação, de usar sua própria experiência de vida para lutar pelos outros, o tornava uma figura inspiradora. Clara, sua esposa, uma assistente social com um coração tão grande quanto sua paixão por ajudar, trabalhou incansavelmente ao seu lado, garantindo que cada família que Mateus representava recebesse não apenas assistência legal, mas também apoio emocional e recursos para reconstruir suas vidas. Se os filhos adotivos, cada um com sua própria história de superação, eram a prova viva de que o amor pode criar laços mais fortes do que o sangue, e que a família é um porto seguro onde todos são aceitos e amados incondicionalmente. Ricardo e Sofia, agora com a sabedoria que só o tempo pode trazer, observavam o legado que haviam construído com um misto de orgulho e gratidão. A mansão Albuquerque, que um dia foi um lugar de silêncio e dor, era agora um epicentro de vida, risadas e celebrações. As reuniões de família eram eventos grandiosos, com netos correndo pelos jardins, bisnetos engatinhando pela sala e a mesa de jantar sempre cheia de amigos e parentes. Ricardo, o patriarca amado, era um poço de sabedoria e histórias, compartilhando suas experiências de vida com as novas gerações, sempre enfatizando a importância da verdade, da compaixão e da resiliência. Sofia, a matriarca gentil, era a cola que unia a todos, com seu sorriso caloroso e sua capacidade de fazer com que todos se sentissem amados e aceitos. Eles passavam seus dias caminhando pelo jardim, lendo livros e desfrutando da companhia um do outro, revivendo memórias e sonhando com o futuro. O jardim, que Ricardo havia cultivado com tanto cuidado, era um reflexo de sua vida, vibrante, cheio de cores e em constante crescimento, um testemunho da beleza que pode surgir da adversidade. O legado da família Albuquerque transcendia o sucesso material. Era um legado de amor, compaixão e justiça. Lucas e Mateus, com suas vidas e suas escolhas, provaram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua origem, mas em suas ações e no impacto que causam no mundo. A história deles era contada e recontada não como uma tragédia, mas como um conto de resiliência, redenção e o poder transformador do amor. Eles eram a prova de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança pode florescer, e que a família, em sua forma mais pura, é um refúgio de amor incondicional e apoio inabalável. Ricardo e Sofia, de mãos dadas, observavam o pôr do sol do terraço da mansão, seus corações cheios de uma paz que só o tempo e o amor verdadeiro podem trazer. A vida, em sua complexidade e beleza, havia-lhes dado tudo o que poderiam desejar, e muito mais. A história da família Albuquerque se tornou um farol de esperança, um lembrete de que, mesmo diante da adversidade, o amor e a união podem prevalecer, construindo um futuro mais justo e compassivo para todos. A influência de Helena e do Dr. Henrique continuou a ser sentida, com Helena se tornando uma avó honorária para os netos e o Dr. Henrique um conselheiro de confiança para Lucas e Mateus em suas carreiras, sempre lembrando-os da importância da ética e da humanidade em suas profissões. A história deles era um testemunho do poder do amor, da resiliência do espírito humano e da capacidade de encontrar a luz mesmo nas mais profundas trevas, transformando a dor em um legado de esperança e compaixão que ecoaria por gerações. A cada novo membro da família, a cada nova iniciativa de caridade, a cada sorriso compartilhado, o legado de Ricardo e Sofia se tornava mais forte, mais vibrante, mais eterno. Eles haviam plantado as sementes do amor e da justiça e agora colhiam os frutos de uma vida bem vivida. Uma vida que havia transformado a tragédia em um trunfo, a mentira em uma verdade e a dor em um legado de esperança que inspiraria a todos que tivessem a sorte de cruzar seu caminho.
A história da família Albuquerque era um lembrete constante de que, no final, o amor sempre vence. Os anos que se seguiram à revelação da existência de Mateus foram um período de intensa adaptação e cura para a família Albuquerque. Ricardo, embora exultante por ter seu filho de volta, travava uma batalha interna contra a amargura e a raiva. A traição do Dr. Monteiro, um homem que ele considerava um amigo e mentor, era uma ferida que demorou a cicatrizar. Ele se via assombrado por "e se", imaginando como teria sido a vida se tivesse tido a chance de criar seus dois filhos juntos desde o início. A culpa por não ter percebido a verdade, por não ter questionado mais, pesava em seus ombros. Foi Sofia, com sua infinita paciência e sabedoria, que o ajudou a navegar por essas águas turbulentas. Ela o ouvia por horas a fio, sem julgamento, oferecendo uma perspectiva de perdão e aceitação. "Não podemos mudar o passado, Ricardo", ela dizia, "mas podemos construir um futuro onde o amor e a verdade prevaleçam." Juntos, eles canalizaram sua dor em ação, tornando-se defensores fervorosos dos direitos das crianças. Eles fundaram a Fundação Novo Amanhecer, uma organização dedicada a apoiar crianças em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes não apenas abrigo e educação, mas também o amor e o apoio de uma família. Mateus, por sua vez, enfrentava seus próprios demônios. Os anos de privação e incerteza haviam deixado cicatrizes profundas. Ele lutava contra pesadelos recorrentes, uma ansiedade paralisante e uma desconfiança inata em relação ao mundo. Ricardo, Dou e Sofia, com a ajuda de uma equipe de terapeutas e psicólogos, criaram um ambiente de segurança e amor incondicional. Eles o ensinaram a confiar, a expressar seus medos e a acreditar em si mesmo. Lucas, com a empatia e a maturidade que o caracterizavam, foi um pilar de apoio para o irmão. Ele o incluía em seus jogos, o apresentava a seus amigos e o defendia ferozmente de qualquer um que ousasse questionar seu lugar na família. A ligação entre os dois irmãos era um espetáculo à parte, uma sinfonia de cumplicidade e afeto que emocionava a todos que os conheciam. Eles eram a prova viva de que os laços de sangue, quando nutridos pelo amor, podem superar qualquer obstáculo. Um marco na jornada de cura da família foi a inauguração do Lar Esperança, o primeiro de muitos abrigos financiados pela Fundação Novo Amanhecer. A cerimônia foi um evento emocionante que reuniu amigos, familiares e a comunidade local. Mateus, agora um adolescente articulado e confiante, subiu ao palco e, com voz embargada pela emoção, compartilhou sua história. Ele falou sobre a escuridão da solidão e o poder transformador do amor. Ele falou sobre a importância de dar uma segunda chance, de acreditar na bondade humana e de nunca desistir da esperança. Seu discurso, transmitido ao vivo pela televisão, tocou o coração de milhões de pessoas, transformando-o em um símbolo de resiliência e superação. Lucas, ao seu lado, o olhava com um orgulho que transbordava em seus olhos. Ricardo e Sofia, de mãos dadas na primeira fila, choravam silenciosamente, seus corações cheios de uma gratidão que não cabia em palavras. Eles haviam transformado sua dor em um legado de esperança, sua tragédia em uma fonte de inspiração para o mundo. Com o passar dos anos, a família Albuquerque se tornou um farol de esperança e um exemplo de como o amor e a resiliência podem triunfar sobre a adversidade. As histórias de Lucas e Mateus, de suas origens distintas e de sua união inquebrantável, eram contadas e recontadas, inspirando livros, filmes e documentários. Ricardo e Sofia, agora avós, desfrutavam de uma vida tranquila, cercados pelo amor de seus filhos e netos. Eles haviam construído não apenas uma família, mas um movimento, um legado de compaixão e justiça que se espalharia pelo mundo. A mansão Albuquerque, antes um lugar de silêncio e luto, era agora um lar vibrante, um santuário de amor e felicidade, onde as risadas das crianças ecoavam pelos corredores e a promessa de um futuro melhor era uma realidade palpável. A vida, em sua infinita sabedoria, havia lhes dado a oportunidade de reescrever sua própria história, transformando a dor do passado em um futuro repleto de amor, significado e propósito.
Eles eram a prova viva de que, mesmo nas noites mais escuras, a esperança pode florescer e que a família, em sua forma mais pura e verdadeira, é um refúgio de amor incondicional e apoio inabalável. A influência de Helena e do Dr. Henrique, que se tornaram figuras avunculares para os meninos, foi esteio constante, reforçando os valores de ética, humanidade e serviço, que se tornaram a marca registrada da família Albuquerque. A história deles era um testemunho do poder do amor, da resiliência do espírito humano e da capacidade de encontrar a luz mesmo nas mais profundas trevas, transformando a dor em um legado de esperança e compaixão que ecoaria por gerações, um hino à capacidade humana de amar, perdoar e recomeçar. Os anos se desdobraram e a família Albuquerque continuou a crescer, não apenas em número, mas em impacto. Lucas, à frente da Albuquerque Holdings, não se contentou em ser apenas um empresário de sucesso. Ele se tornou um visionário, um catalisador de mudanças. Sua empresa, sob sua liderança, lançou um fundo de investimento social que apoiava startups focadas em soluções para problemas globais, desde a purificação da água em regiões áridas até o desenvolvimento de tecnologias de energia limpa acessíveis. Ele via cada investimento não apenas como uma oportunidade de lucro, mas como uma chance de construir um mundo melhor. Sua esposa, Ana, uma arquiteta com um talento inato para criar espaços que inspiravam, projetou uma série de moradias populares sustentáveis, que não apenas ofereciam abrigo, mas também dignidade e esperança para famílias de baixa renda. Juntos, eles criaram um lar onde seus filhos, Gabriel e Isabela, aprendiam desde cedo que o verdadeiro valor da vida reside em servir aos outros e que o privilégio traz consigo a responsabilidade de fazer a diferença. Mateus, por sua vez, consolidou sua reputação como um dos mais brilhantes e apaixonados advogados de sua geração. Seu escritório pro bono, que começou com ele e Clara, cresceu para incluir uma equipe de advogados dedicados, todos inspirados por sua incansável busca por justiça. Ele se tornou uma voz proeminente em fóruns internacionais, defendendo os direitos dos refugiados, das vítimas de tráfico humano e de todos aqueles que eram silenciados pela opressão. Sua capacidade de transformar palavras em emoção fazia transformar a dor em ação, de usar sua própria experiência de vida para lutar pelos outros, o tornava uma figura inspiradora. Clara, sua esposa, uma assistente social com um coração tão grande quanto sua paixão por ajudar, trabalhou incansavelmente ao seu lado, garantindo que cada família que Mateus representava recebesse não apenas assistência legal, mas também apoio emocional e recursos para reconstruir suas vidas. Seus filhos adotivos, cada um com uma história de superação, eram a prova viva de que o amor pode criar laços mais fortes do que o sangue e que a família é um porto seguro onde todos são aceitos e amados incondicionalmente. Ricardo e Sofia, agora com a sabedoria que só o tempo pode trazer, observavam o legado que haviam construído com um misto de orgulho e gratidão. A mansão Albuquerque, que um dia foi um lugar de silêncio e dor, era agora um epicentro de vida, risadas e celebrações. As reuniões de família eram eventos grandiosos, com netos correndo pelos jardins, bisnetos se engatinhando pela sala e a mesa de jantar sempre cheia de amigos e parentes. Ricardo, o patriarca amado, era um poço de sabedoria e histórias, compartilhando suas experiências de vida com as novas gerações, sempre enfatizando a importância da verdade, da compaixão e da resiliência. Sofia, a matriarca gentil, era a cola que unia todos, com seu sorriso caloroso e sua capacidade de fazer com que todos se sentissem amados e aceitos. Eles passavam seus dias caminhando pelo jardim, lendo livros e desfrutando da companhia um do outro, revivendo memórias e sonhando com o futuro. O jardim, que Ricardo havia cultivado com tanto cuidado, era um reflexo de sua vida, vibrante, cheio de cores e em constante crescimento, um testemunho da beleza que pode surgir da adversidade. O legado da família Albuquerque transcendia o sucesso material, era um legado de amor, compaixão e justiça.
Lucas e Mateus, com suas vidas e suas escolhas, provaram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua origem, mas em suas ações e no impacto que causam no mundo. A história deles era contada e recontada, não como uma tragédia, mas como um conto de resiliência, redenção e o poder transformador do amor. Eles eram a prova de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança pode florescer e que a família, em sua forma mais pura, é um refúgio de amor incondicional e apoio inabalável. Ricardo e Sofia, de mãos dadas, observavam o pôr do sol do terraço da mansão, seus corações cheios de uma paz que só o tempo e o amor verdadeiro podem trazer. A vida, em sua complexidade e beleza, havia lhes dado tudo o que poderiam desejar e muito mais. A história da família Albuquerque se tornou um farol de esperança, um lembrete de que, mesmo diante da adversidade, o amor e a união podem prevalecer, construindo um futuro mais justo e compassivo para todos. A influência de Helena e do Dr. Henrique continuou a ser sentida, com Helena se tornando uma avó honorária para os netos e o Dr. Henrique um conselheiro. Ero de confiança para Lucas e Mateus em suas carreiras, sempre lembrando-os da importância da ética e da humanidade em suas profissões. A história deles era um testemunho do poder do amor, da resiliência do espírito humano e da capacidade de encontrar a luz mesmo nas mais profundas trevas, transformando a dor em um legado de esperança e compaixão que ecoaria por gerações. A cada novo membro da família, a cada nova iniciativa de caridade, a cada sorriso compartilhado, o legado de Ricardo e Sofia se tornava mais forte, mais vibrante, mais eterno. Eles haviam plantado as sementes do amor e da justiça e agora colhiam os frutos de uma vida bem vivida, uma vida que havia transformado a tragédia em um triunfo, a mentira em uma verdade e a dor em um legado de esperança que inspiraria a todos que tivessem a sorte de cruzar seu caminho. A história da família Albuquerque era um lembrete constante de que, no final, o amor sempre vence. E assim, a história da família Albuquerque se tornou um farol de esperança, um lembrete constante de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança pode florescer e que a família, em sua forma mais pura, é um refúgio de amor incondicional e apoio inabalável. Ricardo e Sofia, de mãos dadas, observavam o pôr do sol do terraço da mansão, seus corações cheios de uma paz que só o tempo e o amor verdadeiro podem trazer. A vida, em sua complexidade e beleza, havia lhes dado tudo o que poderiam desejar e muito mais. A história da família Albuquerque se tornou um farol de esperança, um lembrete de que, mesmo diante da adversidade, o amor e a união podem prevalecer, construindo um futuro mais justo e compassivo para todos. A influência de Helena e do Dr. Henrique continuou a ser sentida, com Helena se tornando uma avó honorária para os netos e o Dr. Henrique um conselheiro de confiança para Lucas e Mateus em suas carreiras, sempre lembrando-os da importância da ética e da humanidade em suas profissões. A história deles era um testemunho do poder do amor, da resiliência do espírito humano e da capacidade de encontrar a luz mesmo nas mais profundas trevas, transformando a dor em um legado de esperança e compaixão que ecoasse por gerações. A cada novo membro da família, a cada nova iniciativa de caridade, a cada sorriso compartilhado, o legado de Ricardo e Sofia se tornava mais forte, mais vibrante, mais eterno. Eles haviam plantado as sementes do amor e da justiça e agora colhiam os frutos de uma vida bem vivida, uma vida que havia transformado a tragédia em um triunfo, a mentira em uma verdade e a dor em um legado de esperança que inspiraria a todos que tivessem a sorte de cruzar seu caminho. A história da família Albuquerque era um lembrete constante de que, no final, o amor sempre vence. Epílogo. Anos se passaram e a mansão Albuquerque, agora um patrimônio histórico, continuava a ser o coração da família. As risadas de novas gerações ecoavam pelos corredores e as histórias de Ricardo, Sofia, Lucas e Mateus eram inspiradas, herdadas por gerações e transformadas no legado da família. A história da família Albuquerque era um lembrete constante de que, no final,
O amor sempre vence. Contadas e recontadas, não como lendas distantes, mas como verdades vivas que moldavam o caráter de cada novo membro. O Lar Esperança floresceu, expandindo-se para várias cidades e transformando a vida de incontáveis crianças. A Albuquerque Holdings, sob a liderança de Lucas, tornou-se um conglomerado global focado em sustentabilidade e impacto social, enquanto o escritório Pro Bono de Mateus se tornou uma referência internacional em direitos humanos. O legado de amor, resiliência e justiça que Ricardo e Sofia haviam construído não era apenas uma história. Era um modo de vida, uma filosofia que guiava cada ação e cada decisão da família. E, em cada pôr do sol visto do terraço da mansão, a paz e a gratidão de Ricardo e Sofia se renovavam, sabendo que haviam cumprido sua missão e que o amor, de fato, sempre vence. E assim, a cada novo amanhecer, a família Albuquerque celebrava não apenas o dia que nascia, mas a jornada extraordinária que os havia unido, um testemunho vivo de que o destino, por mais tortuoso que seja, sempre encontra um caminho para o amor e a verdade, prevalência da verdade. A mansão, com suas paredes repletas de memórias e seus jardins florescendo em cores vibrantes, era o coração pulsante de um legado que se estenderia muito além de suas gerações, um farol de esperança para todos que ousassem sonhar com um mundo mais justo e compassivo.